tem muitas famílias, eu mesma, eu ainda como um pouco, né? Não aboli totalmente, né? A gente tem que também não ser hipócrita, né? Nessas questões, né? Mas assim, você sabe o porquê. Por que eu estou diminuindo? Porque também você tem na segurança alimentar, você tem uma variedade de componentes nutricionais. Sim. Então, assim, você tem que ter os vegetais, você tem que ter as leguminosas, os carboidratos também, né? Mas tudo numa medida, né? A dosagem correta, que certamente os nutricionistas, para determinadas, né, dietas que você também, às vezes, é diabético. Então, assim, tem uma série de hipertensos, né? Então, tem que ter uma dieta mais voltada, tem... o cuidado, né, com cada tipo de alimento, mas a gente precisa dessa variedade, do colorido. E uma coisa importante também, que eu acho que é interessante falar da segurança alimentar, é da agricultura familiar. Então, assim, a gente tem as grandes, né, o agronegócio, aquela abastança, né, a gente tem a polêmica do transgênico, a questão dos agrotóxicos, dos pesticidas, né, em muitos dos nossos alimentos, né, nas grandes extensões de terra que são consumidas, né, para esses fins que também acabam acarretando essa poluição, né? Poluição hídrica também, que acaba acarreando, né, para os nossos rios, para as nossas bacias hidrográficas. Então, assim, a agricultura familiar, de uma certa forma geral, né, a gente tem os alimentos mais saudáveis. E ela, de certa forma, é a que mais nos alimenta no Brasil. E a gente não dá o devido valor, né? Então, 70%, né? Vem da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, a gente tem um desperdício muito grande, né? De uma maneira geral, a gente desperdiça 1/3 dos alimentos que são produzidos, 1/3. Então, são bilhões de toneladas. Sim. Então, que vão ao lixo, né? Sendo que a gente está crescendo demograficamente, né? A população, não só no Brasil, a gente é mais de 213 milhões de pessoas, né? E a gente tem assim um número muito grande de pessoas passando fome, né? E sendo que tem esse desperdício, olha que loucura, né? Se você faz essa conta, né, você fala, puxa, por isso que eu falo da relação de consumo. Porque se a gente tem a possibilidade de ter o alimento, que bom, né? Mas que tenhamos não é que a gente se come mais que está bem, mas a variedade nutricional. Acho que é isso que é importante. É o equilíbrio. Porque senão você tem a obesidade, né? Que a gente sabe que, né, também a gente tem esse problema, né? Porque a gente consome muito fast food, enfim, né? Comidas com muito gordura, né? Que isso não faz bem. Mas só para trafegar um pouco nessa questão da segurança alimentar, eu acho que o importante, né, nessa área socioambiental é a valorização da agricultura familiar, né? Aí você tem a agroecologia, né, que é extremamente bacana a gente conhecer um pouco da questão agroecológica. Na região do ABC, por exemplo, e no Brasil inteiro, né, a gente tem as feiras, né, específicas dessa área. Por exemplo, o Movimento Sem Terra tem um trabalho muito bacana nessa parte de agroecologia. Você tem muitas cooperativas de mulheres assim pelo Brasil inteiro que trabalham, né, com essa questão. E não tem só a matéria-prima. Por exemplo, lá no Maranhão, a gente falou Maranhão, né? Não sei, algum momento aí, né? Indígena que foi morto no Maranhão. Né? Infelizmente, a gente vai falar desse assunto, né, logo na sequência, mas a gente tem babaçu no Maranhão, das mulheres, né? Que são catadoras de babaçu, assim, um trabalho lindíssimo, né? E depois elas agregam valor com farinha, com óleo. Isso também tem, eu trabalhei, né, na Amazônia Mato Grossense, você tem as cooperativas de mulheres que trabalham, né, com esse tipo de produto. Aí você tem outros tipos de vegetais, enfim, né, hidropônicos também. Tem uma gama que a gente precisa também ver que o mercado ainda tem muita pressão do agronegócio, né? Então, esses pequenos ainda têm, vamos dizer assim, várias etapas a transcender para conseguir espaço de mercado. Até para que a gente também possa, muitas pessoas têm as hortas caseiras, né? Isso é bacana também. Hoje em dia, até num apartamento, as pessoas têm as pequenas hortas, né? Os condimentos. Isso tá aflorando, mas ainda é muito pouco, né? Diante a pressão que a gente tem desse mercado, né? Nocivo, né? Predatório. Então, isso vem com o capitalismo. Sim, é o nosso modelo, né? É o lucro a qualquer preço. Então... o alimento que mata, mas desde que eu tenha lucro, não importa
se eu estou matando as pessoas ou não. Importa que eu tenha o meu bolso cheio. E nem os produtores eles têm essa consciência do que eles estão fazendo. Ah, tô ali produzindo, que você fala dos transgênicos. Se Deus criou o milho daquela forma, por que o homem vai interferir para trazer uma mudança genética e comprometer o nosso organismo? Quer dizer, é a ganância, é o capitalismo. Então, poderia sim ter uma produtividade maior, mas sem essa mudança. Você falou de uma coisa interessante. A gente tem as chamadas sementes crioulas, né? Então, as sementes crioulas são aquelas sementes naturais que não tem nenhuma composição, né, toxicidade. E a gente tem as comunidades tradicionais, os povos tradicionais são os grandes, vamos dizer assim, guardiões dessas sementes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na América do Sul, a gente tem muitos tipos de milho. O milho às vezes é preto, o pessoal fala, nossa, por que preto? Sim, porque aquilo é uma semente crioula, é uma dos tipos de semente, né? No Peru, enfim, na Bolívia. A gente tem também as batatas, né? Os tubérculos, né? Que são vários tipos, né? E são sementes naturais, que não tem transgenia. Então, a gente tem que valorizar muito os quilombolas, né? Que tem, assim, a gente tem, por exemplo, aqui na nossa região do estado de São Paulo, a gente tem no Vale do Ribeira, né? Um grande trabalho, né? de base comunitária, né? Com os quilombolas e também com toda a feira que eles têm, né? De produtos, né? Naturais que eles produzem, né? E também eu achei um trabalho muito bonito também da parte deles, que além do que eles fazem para a venda, né? Obviamente para comércio, eles ajudaram muitas famílias durante a pandemia com alimento de graça, da composição, né, do que eles plantam, né? Então, um trabalho assim que vai muito além, né? É uma filosofia de vida. Então, isso também é importante. Os indígenas, eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar nesses assuntos, eles têm uma maneira de lidar com a terra, com a floresta, né? E com o bem que eles extraem de uma maneira saudável, né? Não é aquela extração, né, predatória. Então, por isso que a gente chama também os indígenas de cuidadores da floresta, tanto que as terras indígenas são ainda, por mais pressão que elas sofram, ainda são as mais conservadas com relação ao desmatamento no Brasil. Em especial da Amazônia, né, que a gente cita, mas a gente tem todos os biomas, né, que estão sofrendo, Cerrado, Pantanal, né, a Caatinga, o Pampa, né, o nosso ecossistema costeiro, né, todos com aquela pressão, né, de selvagem, né, a gente fala selvagem, acho que nem seria o termo correto, né, mas predatória, né, desse modelo de consumo, né, modelo de desenvolvimento, como você falou, capitalismo, né. Isso. Ô, Jane, aqui no Facebook, Rochelle Fiorini acompanhando a gente. Lá direto da Chapada, né? Chapada dos Guimarães, Oi, Rochelle. Ela manda mensagem aqui, grande abraço para vocês, ótimo tema, tá? Sucena, saudade querida, beijos aqui da Chapada. E ela disse, projeto da rede de sementes do Xingu com as mulheres indígenas, que é um projeto bem sucedido. Sim, com certeza, né? Tem a participação do ISA também, Instituto Socioambiental, a OPAN, né, que a Rochelle, né, tem uma experiência muito grande com os indígenas, que é, vamos dizer assim, é a organização mais antiga que lida com os indígenas, né, no centro-oeste brasileiro. Então, a gente tem assim um trabalho muito rico, né, e as sementes do Xingu, né, ela recebeu premiações internacionais, né, é um modelo, né, que essa questão da semente crioula, né, é todo um conceito, né, então esse conceito tem envolvido os povos, as comunidades tradicionais, os indígenas, né, todos esses povos da floresta. Muito 10. Jane, obrigada, viu, Rochelle? Obrigado, Rochelle. E aqui a Pete Santos, de São Paulo, deixou uma pergunta. Por que o meio ambiente está bagunçado? Isso vem através da população? Isso é culpa da população só ou do governo também? Bom, eu acho assim, a gente Os vê dois, né? Todos nós. a gente vê assim como se o governo fosse uma entidade, né? O governo é feito por pessoas, né? Pensando que a gente escolhe, né, nossos governantes, né? Acho que também a gente precisa pensar nas eleições, enfim, mas não é o foco do programa. Mas a democracia,
né? Então, assim, a gente tem a gestão pública, a gente tem as competências, né? A gente tem os entes federativos, né? No caso, a esfera federal, estadual, municipal. Então, cada um com a sua competência. A gente tem o legislativo, não podemos esquecer, que formula as leis, né? Que também o nosso Congresso, no caso da esfera federal, as nossas assembleias legislativas, as nossas câmaras, né? De vereadores. Aí você tem a sociedade civil organizada, que aí você tem as entidades, né, as ONGs, enfim, né? Aí nós temos também a não organizada, que somos todos nós, os INGs e ONGs, né, que a gente brinca, né? Que todo mundo junto, nós cidadãos, né, e cidadãs. E aí a gente também tem o empresariado, né, que é outra também fatia, né, desses entes, né, que fazem parte dessa sociedade. Então, assim, cada um tem seu papel. São as responsabilidades compartilhadas, Pete. É isso que a gente chama. Então, cada um de nós tem um peso nesse ciclo. Então, se a gente não faz o papel enquanto cidadão, obviamente, vai pesar nessa balança. O gestor público, se não faz seu papel também, vai pesar muito nessa balança, né? Então, cada um com seus pesos e medidas, né? Dentro dessa cosmologia, né? No caso, né? Da democracia, né? Que a gente faz parte também. Ô, Sucena, já que a gente citou aí a responsabilidade nossa também, o exemplo, o que a gente pode fazer de opção, de compra, né? Para mobiliar a casa que não seja um móvel de madeira? Uhum. Olha, eu não sou uma especialista, né? Mas assim, eu acho que a gente deve pensar assim. Hoje tem muitos selos, né? Primeiramente, a gente tem que ver selos de eficiência. Vamos supor que a gente vá... Você falou imóveis, né? Mas a gente também tem eletroeletrônicos, tem o Procel, acho que é legal falar disso, que a gente sempre vê o selo quando vai comprar algum eletrodoméstico, se ele é eficiente, se ele gasta menos energia, menos água, enfim, né? Então tem lá o selo. Aí, quando você vê a questão da madeira, é muito importante, porque a gente tem, infelizmente, a madeira ilegal. Então, que é extraída, o Sudeste consome da Amazônia, né? A gente lembrar que a gente é o grande mercado consumidor, né? Então, assim, a gente também vê selos de origem, né? Se a madeira é legal, né? E ver se não é uma madeira nativa, porque, de repente, você tem árvores centenárias que estão sendo derrubadas, né? E você, ai, que lindo, né? Que móvel maravilhoso, e você está lá destruindo árvores que demoraram séculos. Está né? sendo cúmplice. Cúmplice, mas às vezes por essa ignorância de a gente não entender o ciclo. Acho que quando a gente começa a entender o ciclo, é importante. Você tem outros objetos também que são feitos, por exemplo, de objetos reciclados. Né? Hoje tem muito material reciclado. É que, às vezes, ainda no modelo de consumo da gente, às vezes o custo é um pouco mais caro, mas por causa dessa predação, dessa coisa da gente, né, tá consumindo essa coisa, vamos dizer assim, de um mercado já capitalista, né? Você fala isso dos móveis. Eu vi um projeto onde os móveis eram construídos com garrafa PET. Sim. As casas construídas com garrafas mesmo. E garrafas PET também. Outra coisa interessante, assim, de se pesquisar, porque também, como eu falei, eu não sou especialista nessa área em especial, né? Mas a gente tem as tecnologias sociais. As tecnologias sociais, elas trazem, assim, vários tipos de alternativas que a gente pode ter de modelo de consumo. E muitas vezes você tem essa casa com garrafas PET, você tem o tijolo ecológico também, que é super bacana. E o que a gente tem que valorizar? A ciência. Sabe? Eu acho que isso que a gente precisa também... a pandemia nos trouxe isso, até por outros motivos, né? Mas a gente valorizar a ciência, que é capaz de produzir essas tecnologias sociais com saberes também tradicionais. É aí que você une as comunidades tradicionais, os cientistas, os pesquisadores, né? E traz todos esses elementos, né, que vamos supor, vai trazer uma qualidade de vida melhor para todos nós também. Né? Essa bancada mesmo aqui da rádio, ela é feita, né, são lâminas do pó de madeira. Sim, não precisou extrair uma outra madeira. Precisou, Ela foi reutilizada, é o reuso. Excelente. Muito bacana. E é tão bonita quanto, né, e não é aquela madeira de lei, aquela... madeira totalmente, né, tora, não, é pó, é o resíduo, é o pó, o resíduo do pó da madeira. Tecnologia. Então a ciência, né, se uniu, né, com essa consciência socioambiental
e traz esses, né, produtos, né, que são muito mais amigáveis com o meio ambiente, e você não precisa ficar extraindo, porque o bem natural ele é um recurso finito. Então, se a gente tem essa noção, eu acho que o grande exemplo que a gente pode ver assim é quando a gente fala em desmatamento, né? A gente tem muito a figura da Amazônia, né? A imagem da Amazônia. Mas, gente, a gente está aqui na Mata Atlântica. Você quer quantos por cento de Mata Atlântica a gente tem, né? Ao longo dos séculos, né? Que foi essa predação toda ao longo da costa, né? O quanto a gente perdeu o cerrado que é tão importante, que nós temos as 8 bacias hidrográficas do nosso país, nascem no cerrado. E o cerrado sofrendo, a gente chama de hotspot. É uma pressão muito grande, né, sobre o cerrado. Então, se a gente não tiver o cerrado em pé, como a Amazônia em pé, como a Mata Atlântica em pé, o que será de nós?